Vou te contar algo que soa impossível, mas é matematicamente verificável. Conheço pessoas que ganham 750 mil reais por ano e não têm nem 250 mil em ativos. E conheço pessoas que nunca ganharam mais de 10 mil por mês e se aposentaram com 10 milhões no banco. A diferença não está no salário. Está em uma equação que 93% da população ignora completamente. Renda menos gasto igual a capital. Se essa subtração der zero, não importa se você ganha 5 mil ou 50 mil. O resultado final é idêntico, zero. A maioria vive em uma armadilha invisível. Cada aumento de salário dispara um aumento automático de gastos. Ganham 1.000 a mais, trocam de carro. Ganham 2 mil a mais, mudam para um apartamento maior. Ganham 5 mil a mais, começam a viajar de classe executiva. A renda sobe como escada. O gasto sobe como escada. E a distância entre ambos permanece exatamente igual. Ou pior, o gasto começa a subir mais rápido que a renda, e então aparece a dívida. Isso tem um nome técnico: inflação de estilo de vida. E é a razão pela qual médicos, advogados e executivos com salários de 6 dígitos chegam aos 60 anos sem patrimônio. Em 1960, eu e o Warren conhecemos um médico. Ele ganhava o equivalente a R$ 1 milhão anuais em dinheiro de hoje. Casa grande, 2 carros alemães, férias na Europa todo ano, título no clube de campo mais caro da cidade. Mandou os 3 filhos para faculdades particulares de elite. Aposentou-se aos 65 com quase nada. Teve que voltar a trabalhar aos 70. Ganhou milhões durante sua vida profissional. Gastou milhões durante sua vida profissional. A equação deu zero. E zero multiplicado por qualquer número de anos continua sendo zero. Compare isso com um professor de escola que conheci nessa mesma época. Ganhava o equivalente a R$ 170 mil por ano. Vivia em uma casa modesta. Dirigia o mesmo carro durante 15 anos. Férias em chalés perto de casa. Economizava 20% da sua renda todo mês sem falta. Investia no índice Ibovespa e em títulos públicos. Nada sofisticado, nada arriscado. Apenas compra automática mês após mês durante 40 anos. Aposentou-se com 9 milhões de reais. Ganhou uma fração do que ganhou o médico. Terminou com mais patrimônio que o médico. Porque a equação que importa não é quanto você ganha, é quanto você guarda, multiplicado por quanto tempo você deixa crescer. Agora vou te mostrar por que esta diferença não é linear, mas exponencial. Suponhamos que você comece aos 25 anos ganhando 200 mil reais anuais. Economiza 10%. 20 mil reais por ano. R$ 1.666 por mês. Investe a 8% ao ano em média, que é aproximadamente o retorno histórico de longo prazo. Aos 65 anos, 40 anos depois, você tem 5 milhões e 200 mil reais. Isso com um salário modesto que nunca aumentou. Agora mude um único número. Em vez de economizar 10%, economiza 20%. Mesmo salário, mesma taxa de retorno. Apenas dobra sua taxa de poupança. Aos 65 você não tem o dobro, tem 10 milhões e 400 mil reais. O dobro de economia não te dá o dobro de resultado. Te dá algo muito maior porque os juros compostos trabalham sobre uma base maior desde o princípio, e essa diferença se multiplica durante 40 anos. Mas aqui está a armadilha que destrói tudo isso. A maioria não mantém a taxa de economia constante quando a renda sobe. Fazem o oposto. Quando ganham mais, economizam menos proporcionalmente. Aos 25 ganham 200 mil e economizam 10%, 20 mil. Aos 35 ganham 300 mil e economizam 8%, 24 mil. Aos 45 ganham 450 mil e economizam 5%, 22.500. Aos 55 ganham 600 mil e economizam 3%,
18 mil. A renda triplicou, a economia absoluta caiu e a taxa de poupança colapsou de 10% para 3%. Esse padrão é tão comum que tem nome nos estudos de comportamento financeiro: ajuste de estilo de vida por renda, e é letal. A razão pela qual é letal não é óbvia. A maioria pensa que se economiza quantidades similares em termos absolutos, está fazendo o mesmo. 20 mil reais aos 25, 22 mil aos 45, números parecidos. Mas perdem completamente o efeito do tempo. Esses 20 mil reais que você economiza aos 25 vão crescer durante 40 anos antes de você se aposentar. Com 8% ao ano, esses 20 mil se transformam em 434 mil reais. Mas esses 22 mil que você economiza aos 45 só vão crescer durante 20 anos. Transformam-se em 100 mil reais. Você economizou mais em termos nominais. Terminou com menos de 1/4 do resultado final, porque perdeu 20 anos de juros compostos. E esses 20 anos valem mais que o capital inicial. O Warren me perguntou uma vez por que as pessoas inteligentes cometem este erro tão sistematicamente. Médicos, engenheiros, advogados, pessoas com educação superior, pessoas que entendem matemática. Por que gastam mais cada vez que ganham mais, em vez de manter seu custo de vida constante e acelerar sua taxa de poupança? Eu disse a ele que é porque confundem rendimentos com riqueza. Pensam que ganhar mais os torna mais ricos. Erro fundamental. Ganhar mais só te dá essa opção de ser mais rico. Mas se você gasta tudo o que ganha, a opção evapora. É como ter uma mina de ouro e queimar todo o ouro que extrai. Não importa quanto ouro tire se queimar tudo. O resultado líquido é cinzas. Há uma estatística que sempre me pareceu reveladora. No Brasil, 63% das pessoas que ganham mais de 20 salários mínimos por mês vivem de salário em salário. Não têm economias suficientes para cobrir 3 meses de gastos. Se perdem o emprego, entram em crise imediata. Ganham o dobro da renda média nacional e estão a 3 meses da falência? Como é possível? Porque seu custo de vida cresceu para consumir toda a sua renda. Casa mais cara, carro mais caro, férias mais caras, restaurantes mais caros, roupas mais caras, e cada um desses gastos vem com sua própria inércia. Uma vez que você sobe seu custo de vida, baixá-lo soa como um fracasso, como um retrocesso. Então você fica preso em uma roda onde precisa manter essa renda alta só para sustentar o estilo de vida que essa renda permitiu criar. Isso não é riqueza. Isso é uma prisão dourada. Na Berkshire Hathaway, observamos isso constantemente em executivos de alto nível. Ganham 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões por ano e vivem com orçamentos tão apertados quanto alguém que ganha 200 mil. Porque seu custo de vida escalou para igualar sua renda. Casas de 10 milhões, escolas particulares para os filhos que custam 100 mil por ano por criança, carros de luxo que perdem 100 mil de valor nos primeiros 2 anos, férias que custam 150 mil. Quando você soma tudo, esse milhão de renda se transforma em 0 de economia. E então vêm negociar seus contratos e precisam de garantias. Bônus, opções de ações, planos de rescisão. Porque não tem colchão. Porque apesar de ganhar milhões por ano durante 10 anos, não tem 10 milhões no banco. Tem dívidas, ativos depreciáveis e gastos fixos enormes. Agora vou te mostrar o custo de oportunidade real deste erro, não apenas o custo direto de gastar em vez de economizar, mas o custo composto de não ter esse capital trabalhando durante décadas. Imagine que aos 30 anos, você decide que merece um carro melhor. Não qualquer carro, um SUV de luxo, 300 mil reais. Você poderia comprar um carro de 100 mil que faz exatamente a mesma função, transportar você do ponto A ao ponto B. Mas escolhe o de 300 mil porque sua renda subiu e sente que pode bancar.
A diferença são R$ 200 mil. 200 mil que você não investe. Se esses 200 mil tivessem sido investidos a 8% ao ano, dos 30 até os 65, 35 anos, teriam se transformado em R$ 3 milhões. Essa decisão de um carro melhor não te custou 200 mil, te custou 3 milhões. Quase 3 milhões de patrimônio que evaporaram porque você quis um logotipo diferente no capô. E esse é um único gasto. Agora multiplique isso por todas as decisões similares que uma pessoa comum toma durante sua vida laboral. Casa maior, reformas, móveis de designer, férias internacionais, roupas de marca, restaurantes caros. Cada decisão individual parece pequena. 20 mil aqui, 50 mil ali. Mas quando você as projeta 40 anos com 8% de retorno composto, cada 10 mil reais gastos em vez de investidos te custam entre 60 mil e 100 mil reais de patrimônio final, dependendo de quando na sua vida você os gasta. E a soma de todas essas decisões pequenas é a diferença entre se aposentar com 2 milhões ou com 20 milhões. A maioria me diz que não pode viver como eu vivo, que precisam de certo nível de conforto, que não vão sacrificar sua qualidade de vida por números em uma conta bancária. Mas essa é uma falsa dicotomia. Não estou sugerindo viver na pobreza. Estou sugerindo manter seu custo de vida constante enquanto sua renda cresce. Se você vive bem com 200 mil por ano quando ganha 200 mil, continue vivendo com 200 mil quando ganhar 300 mil. Você não está sacrificando nada. Está vivendo exatamente igual a antes. A única diferença é que agora economiza 100 mil por ano em vez de 0. E esses 100 mil, investidos adequadamente durante 3 décadas, transformam-se em vários milhões. Mas há algo mais profundo aqui. Algo que a maioria não entende sobre a psicologia do gasto. Cada vez que você sobe seu custo de vida, sobe também seu nível de necessidade percebida. O que antes era um luxo se torna uma necessidade. O que antes era opcional se torna essencial. E uma vez que algo se torna essencial na sua mente, renunciar a isso soa como um sacrifício. Essa é a armadilha. Criar necessidades onde não existiam. Em 1960, ninguém precisava de smartphones. Hoje, a maioria não consegue imaginar viver sem um, e não apenas um básico. Precisam do último modelo, todo ano. 5 mil reais, todo ano, que evaporam em depreciação tecnológica imediata. Vivo na mesma casa em Omaha desde 1958. Comprei por $31.500. Hoje poderia viver em uma mansão de 100 milhões. Poderia ter casas em 5 países. Poderia voar em jato particular para qualquer lugar. Por que não faço isso? Não é porque eu seja pão duro, é porque genuinamente não vejo como isso melhoraria minha vida de nenhuma maneira significativa. A casa onde vivo é confortável, funcional. Está em um bairro que conheço. O que ganharia mudando para algo maior? Mais quartos que nunca uso? Mais manutenção? Mais tempo administrando propriedades? Não vejo o benefício. E enquanto isso, cada real que não gasto em luxos desnecessários continua trabalhando, continua se multiplicando, continua gerando mais capital. A verdadeira liberdade financeira não vem de ganhar muito, vem de precisar de pouco. Se você precisa de 500 mil por ano para viver, então precisa de um patrimônio de 12 milhões e 500 mil só para gerar isso a 4% de retorno seguro. Mas se você pode viver bem com 200 mil por ano, só precisa de 5 milhões. A diferença entre precisar de pouco e precisar de muito é a diferença entre alcançar independência financeira aos 45 ou nunca alcançá-la. E essa diferença não tem nada a ver com quanto você ganha. Tem tudo a ver com quanto você precisa gastar para se sentir satisfeito. Agora, deixe-me mostrar algo que muda completamente a equação. A maioria otimiza sua vida para maximizar renda. Aceitam trabalhos que pagam mais, embora os tornem miseráveis.
Mudam-se para cidades caras porque lá estão os melhores salários. Trabalham 60 horas semanais para conseguir promoções. E tudo isso faz sentido se o objetivo for maximizar renda. Mas se o objetivo for maximizar patrimônio, a estratégia muda completamente, porque patrimônio é renda menos gastos multiplicado por tempo e taxa de retorno. Então, talvez o trabalho que paga 30% menos, mas te permite viver em uma cidade onde o custo de vida é 50% mais barato, seja a melhor decisão financeira. Talvez trabalhar 40 horas em vez de 60 para poder aprender a investir melhor seja mais valioso que o 20% de salário extra que você obteria trabalhando essas horas adicionais. Eu e o Warren tomamos a decisão consciente em nossos 20 anos de não maximizar renda. O Warren ficou em Omaha. Poderia ter ganhado o triplo em Nova York, mas em Omaha seu custo de vida era 1/3 do que teria sido em Nova York. Eu fiz o mesmo. Rejeitei ofertas de firmas de advogados em São Paulo que pagavam muito mais porque sabia que o custo de viver lá também seria muito mais alto. E mais importante, sabíamos que estar em lugares mais tranquilos nos daria mais tempo para pensar, mais tempo para ler, mais tempo para encontrar investimentos. E esse tempo valia mais que qualquer diferença salarial. Há um cálculo que ninguém faz. O custo real de viver em uma cidade cara. Não apenas o custo direto do aluguel ou da parcela do financiamento. O custo de tudo o mais que sobe porque você está nessa cidade. Restaurantes mais caros, transporte mais caro, entretenimento mais caro, até as coisas básicas como comida e roupa terminam custando mais porque você está em um mercado mais caro. E depois há o custo de oportunidade. Essa diferença de R$100 mil por ano no custo de vida entre uma cidade do interior e a capital, investida a 8% durante 30 anos, transforma-se em R$11 milhões. Então a pergunta não é se esse trabalho na capital paga mais. A pergunta é se paga 11 milhões a mais em valor presente. E a resposta quase sempre é não. Mas isso requer algo que a maioria não tem. Requer pensar em termos de valor presente de fluxos futuros. Requer calcular não apenas o que um gasto custa hoje, mas o que esse mesmo dinheiro valeria em 30 anos se você o investisse em vez de gastá-lo. E a maioria não faz esse cálculo. Vem o número nominal. R$2 mil por um jantar. Parecem 2 mil. Mas, se você tem 30 anos e esses 2 mil tivessem sido investidos até os 65, valem R$30 mil. Então esse jantar não custou 2 mil, custou 30 mil. E quando você começa a ver cada gasto através desse prisma, suas decisões mudam radicalmente. Vou te contar uma história que ilustra este ponto de maneira brutal. Em 1999, durante o auge da bolha da internet, conheci um engenheiro de software no Vale do Silício, 26 anos. Ganhava R$900 mil por ano, mais opções de ações. Sentia-se rico. Comprou uma Porsche. Alugou um apartamento de R$20 mil mensais. Saía para jantar 5 noites por semana. Gastava tudo o que ganhava, mais um pouco das opções que vendia. Quando a bolha estourou em 2000, perdeu o emprego. As opções ficaram sem valor e descobriu que não tinha economias. Zero. Tinha ganhado provavelmente R$2 milhões em 2 anos contando as opções, e não lhe restava nada. Teve que vender a Porsche com prejuízo, teve que mudar para um apartamento mais barato, teve que aceitar um trabalho que pagava a metade e levou 10 anos para se recuperar financeiramente de 2 anos de gastos excessivos. Compare isso com outro engenheiro que conheci na mesma época, mesma idade, mesmo salário. Comprava cotas de fundos de índice em vez de gastá-las. Vivia em um apartamento de R$5 mil. Dirigia um Honda Civic. Cozinhava em casa. Economizava 50% da sua renda. Quando a bolha estourou, também perdeu o emprego. Mas tinha R$1 milhão no banco. Isso lhe deu tempo. Tempo para buscar o trabalho correto, em vez de aceitar o primeiro trabalho que aparecesse por desespero. Tempo para esperar o mercado bater no fundo
e comprar ações baratas. Hoje, esse segundo engenheiro tem dezenas de milhões de reais. O primeiro continua trabalhando aos 50 anos sem patrimônio significativo. Mesmas oportunidades iniciais. Decisões completamente opostas. Resultados completamente opostos. A lição não é que você não deva gastar nunca. A lição é que cada gasto é uma escolha entre consumo presente e capital futuro. E a maioria escolhe consumo presente quase sempre. Escolhem a gratificação imediata de um carro novo, uma casa maior, umas férias melhores, sobre a segurança futura do capital trabalhando para eles. E depois se perguntam por que não podem se aposentar, por que estão presos em trabalhos de que não gostam, por que dependem de cada olerite. A resposta está em milhares de decisões pequenas que tomaram durante décadas. Decisões que pareciam insignificantes no momento. 1.000 aqui, 2.000 ali. Mas que somadas e projetadas com juros compostos representam milhões de reais de patrimônio que nunca construíram. E aqui está a ironia brutal. A maioria trabalha mais duro para ganhar mais dinheiro, para poder gastar mais dinheiro. Esse é o ciclo. Trabalham horas extras para pagar o carro maior. Aceitam trabalhos mais estressantes para pagar a casa mais cara. Sacrificam tempo com sua família para pagar férias mais luxuosas. Estão em uma roda que gira cada vez mais rápido, mas que nunca os leva a lugar nenhum. Porque não importa quão rápido você gire essa roda, se tudo o que faz é converter renda em gasto. O resultado líquido continua sendo zero. Eu e o Warren otimizamos para algo diferente. Otimizamos para maximizar tempo livre e capital composto. Não maximizamos renda. De fato, poderíamos ganhar muito mais do que ganhamos se quiséssemos. Poderíamos cobrar taxas de administração na Berkshire. Poderíamos fazer palestras pagas. Poderíamos vender consultoria. Mas isso exigiria tempo. E nosso tempo vale mais fazendo o que fazemos, lendo, pensando, encontrando investimentos excepcionais. E vivendo de maneira que nossos gastos sejam uma fração mínima de nossa renda, para que o capital se acumule e se multiplique sem interrupção. Há uma pergunta que faço a qualquer um que me diz que precisa gastar mais para aproveitar a vida. Pergunto, o que exatamente comprou no último ano que melhorou sua felicidade de maneira duradoura? Não momentânea, não a onda de dopamina que dura 3 dias após comprar algo novo, mas algo que genuinamente melhorou sua qualidade de vida de forma permanente. E a maioria não consegue nomear mais de uma ou duas coisas, talvez uma, mas podem nomear dezenas de compras que fizeram, centenas de gastos, e quase nenhum teve impacto duradouro. Isso significa que estão convertendo capital em nada. Estão queimando seu futuro para financiar prazeres que nem sequer recordam 3 meses depois. Os estudos de psicologia econômica mostram algo fascinante. A felicidade derivada de compras materiais tem uma meia-vida de aproximadamente 3 meses. Você compra um carro novo. Sente-se eufórico durante uma semana, satisfeito durante um mês, neutro aos 3 meses. E aos 6 meses já está pensando no próximo carro. Esse padrão se repete com quase qualquer compra material. Casa nova, móveis novos, roupas novas, gadgets novos. Todos seguem a mesma curva de utilidade marginal decrescente. Mas o custo financeiro dessas compras não decai. O custo é permanente. Você gastou o dinheiro. Esse dinheiro já não está trabalhando para você. E o prazer que obteve foi temporário. Agora compare isso com o prazer de ver seu patrimônio crescer, de saber que tem capital suficiente para não depender de ninguém, de ter a liberdade de dizer não a trabalhos que não gosta, de poder tomar decisões baseadas no que quer fazer em vez do que precisa fazer para pagar as contas. Esse tipo de satisfação não decai. Cresce. Cada ano que passa com capital se acumulando é um ano mais de segurança, um ano mais de opções, um ano mais de liberdade.
E isso é um tipo de prazer completamente diferente do que você obtém comprando coisas, mas requer o adiamento da gratificação. Requer dizer não hoje para poder dizer sim amanhã. E a maioria não tem essa paciência. Querem tudo agora. Querem o carro agora, a casa agora, as férias agora. E usam dívida para conseguir isso. Isso é ainda pior que gastar toda a sua renda. Isso é gastar renda futura. Você está pegando emprestado do seu eu do futuro para dar coisas ao seu eu do presente. E quando o futuro chegar, você vai estar trabalhando para pagar dívidas que financiaram prazeres que já nem lembra. Isso não é viver bem. Isso é escravidão financeira com passos extras. Em 1974, durante a pior recessão desde a Grande Depressão, o mercado caiu 48%. A inflação estava em 12%. As pessoas perdiam empregos. As empresas quebravam e a Berkshire tinha dinheiro vivo. Eu e o Warren tínhamos mantido nossos custos de vida constantes durante anos. Tínhamos economizado agressivamente. Tínhamos vendido algumas posições antes do colapso. E quando todo mundo precisava de liquidez desesperadamente, nós tínhamos liquidez. Compramos participações em empresas excelentes a preços ridículos. O Washington Post, Geico. Esses investimentos se multiplicaram por 50 nas décadas seguintes, mas só pudemos fazê-los porque não tínhamos gasto tudo o que ganhamos nos anos anteriores. Tínhamos construído capital. E esse capital nos deu poder de compra justo quando ninguém mais tinha. Essa é outra dimensão disto que a maioria não vê. Não apenas está construindo patrimônio quando economiza, está construindo opcionalidade. Está construindo a capacidade de agir quando as oportunidades aparecem. E as melhores oportunidades sempre aparecem quando a maioria não tem capital para aproveitá-las. Em crises, em recessões, em momentos de pânico. Se você gastou tudo o que ganhou durante os anos bons, quando chegam os anos ruins, você não tem munição, não pode comprar, não pode investir, só pode sobreviver. Mas se manteve seus gastos baixos e acumulou capital, as crises se tornam as melhores oportunidades da sua vida. A maioria vive exatamente ao contrário. Gastam mais durante os tempos bons e, quando chegam os tempos ruins, têm que vender ativos a preços baixos para cobrir seus gastos fixos altos. Compram caro e vendem barato. Essa é a receita perfeita para destruir patrimônio. Eu e o Warren fazemos o oposto. Mantemos gastos constantes durante tempos bons e ruins. Acumulamos dinheiro durante os tempos bons e compramos agressivamente durante os tempos ruins. Vendemos quando a euforia leva os preços a níveis absurdos. Compramos quando o pânico leva os preços a níveis ridículos. Mas nada disso seria possível se nossos gastos pessoais flutuassem com nossa renda. Há um conceito na engenharia chamado margem de segurança. A ideia é que você constrói estruturas mais fortes do que o estritamente necessário para o peso que vão suportar. Por precaução, caso haja um terremoto, caso haja ventos mais fortes do que o esperado. Esse mesmo conceito se aplica às finanças pessoais. Sua margem de segurança é a diferença entre o que você ganha e o que você gasta. Se ganha 100 e gasta 100, sua margem de segurança é 0. Qualquer perturbação te destrói, perde o trabalho. Emergência médica, conserto de carro, qualquer coisa te coloca em crise, mas se ganha 100 e gasta 50, tem uma margem de segurança de 50%, pode absorver choques, pode sobreviver a perdas, pode navegar em crises, e enquanto isso, essa margem está se acumulando como capital que trabalha para você. A maioria constrói sua vida financeira sem margem de segurança, maximizam gastos até o limite exato de sua renda, e depois se surpreendem quando um evento imprevisível os destrói. Mas os eventos imprevisíveis não são imprevisíveis. O imprevisível é quando vão acontecer. Mas que vão acontecer é uma certeza. Você vai perder um emprego em algum momento.
Vai haver uma recessão em algum momento. Vai haver uma emergência em algum momento. E se você não tem margem de segurança quando isso acontece, está acabado. As pessoas chamam isso de má sorte. Eu chamo de má engenharia financeira. Vou te fazer uma pergunta direta. Se você perdesse sua renda hoje, quanto tempo poderia manter seu estilo de vida atual com suas economias? 1 mês? 3 meses? 6 meses? Se a resposta é menos de 6 meses, você está vivendo em um castelo de cartas. Não importa quanto ganhe, não importa que título tenha, não importa em que indústria trabalhe. Você está a 6 meses da ruína financeira. E isso não é porque não ganha o suficiente. É porque gasta demais em relação ao que ganha. A solução não é ganhar mais. A solução é gastar menos, muito menos. E construir um colchão que te dê tempo quando as coisas inevitavelmente se complicarem. O Warren tem uma regra simples. Nunca invista em algo que não entenda. Eu tenho uma regra paralela para gastos. Nunca gaste em algo que não possa justificar com números concretos de valor agregado à sua vida. Não com sentimentos, não com eu mereço, com números. Quantas horas de uso você vai dar a essa compra? Quanto tempo da sua vida vai dedicar a aproveitar isso que está comprando? E qual é o custo por hora desse aproveitamento quando você o divide? A maioria nunca faz essa divisão. Compram um barco por R$300 mil. Usam 8 vezes por ano, 4 horas cada vez, 32 horas anuais. Em 10 anos são 320 horas. 300 mil, dividido por 320, é quase R$1.000 por hora de uso. E isso sem contar manutenção, seguro, marina. O custo real está perto de R$1.500 por hora para flutuar em uma represa. Esses 300 mil investidos a 8% durante 30 anos valem R$3 milhões. Então, cada hora nesse barco te custou quase R$10 mil de patrimônio futuro. Agora pergunte-se se realmente aproveitou tanto essas horas a ponto de valerem R$10 mil cada uma. Porque foi isso que você pagou. Não pagou 300 mil, pagou 3 milhões em valor presente e futuro. E a maioria não faz esse cálculo. Vem o preço nominal, 300 mil. Pensam que podem pagar porque tem 300 mil no banco ou podem financiar. Mas não vem o custo real, o custo de oportunidade. O custo de tudo o que esse capital poderia ter gerado se você o tivesse deixado trabalhar em vez de convertê-lo em um ativo depreciável que usa 32 horas por ano. A depreciação é outro conceito que a maioria entende mal. Sabem que os carros depreciam, mas não calculam quanto nem o que isso significa em termos de patrimônio destruído. Você compra um carro novo por R$200 mil. No momento em que sai da concessionária, vale 160 mil. Perdeu 40 mil em 30 segundos. Isso é depreciação imediata. Depois, o carro perde aproximadamente 15% de seu valor cada ano durante os primeiros 5 anos. Em 5 anos, seu carro de 200 mil vale aproximadamente 90 mil. Perdeu 110 mil. Mas se tivesse comprado um carro de 3 anos por 100 mil, nesses mesmos 5 anos ele teria valido 60 mil. Perdeu 40 mil. A diferença entre comprar novo e comprar usado de 3 anos são 70 mil de depreciação evitada. E esses 70 mil investidos a 8% durante 30 anos são 700 mil. Então essa decisão entre novo e usado não te custou 70 mil, te custou 700 mil. Pelo prazer de ter um carro que ninguém mais dirigiu antes. Um prazer que dura aproximadamente 2 semanas antes de você se acostumar e parar de notar. Deixe-me mostrar algo ainda mais brutal sobre ativos depreciáveis. A maioria pensa que sua casa é seu melhor investimento. Erro. Sua casa não é um investimento, é um gasto. A menos que você a alugue e ela gere renda, é um ativo que consome capital em vez de gerá-lo. Impostos, manutenção, seguro, reparos. Todos esses custos saem do seu bolso todo ano. E se tem hipoteca, está pagando juros. Além disso,
A maioria compra a casa mais cara que o banco lhes aprova. O banco diz que você qualifica para um empréstimo de 1 milhão, então você compra uma casa de 1 milhão. Mas o banco não está calculando o que é ótimo para você. Está calculando o máximo que você pode pagar sem entrar em inadimplência técnica. São duas coisas completamente diferentes. Se compra uma casa de 1 milhão com 10% de entrada, tem uma dívida de 900 mil. A 10% de juros no Brasil, em 30 anos você vai pagar uma fortuna. O custo final será 3 ou 4 vezes o valor original. Agora imagine que compra uma casa de 600 mil em vez de 1 milhão. A diferença em juros economizados é astronômica. E não apenas isso. Também está economizando em IPTU, manutenção, seguro. Provavelmente outros 200 mil em 30 anos. Então a decisão entre a casa de 1 milhão e a de 600 mil não é uma diferença de 400 mil. É uma diferença de mais de 1 milhão em custos totais. E esse milhão, se tivesse sido investido gradualmente durante esses 30 anos a 8%, vale aproximadamente 5 milhões adicionais. Então, viver na casa mais cara em vez da casa adequada te custou milhões de reais de patrimônio. E para quê? Para ter quartos que nunca usa. Para impressionar vizinhos que não te importam. Para se sentir bem-sucedido por 3 meses até se acostumar e a casa deixar de parecer especial. O Warren vive em uma casa que comprou em 1958 por $31.500. Eu vivo em uma casa similar. Poderíamos viver em palácios, mas não vemos sentido. As casas não nos tornam mais felizes. O capital composto trabalhando para nós nos dá muito mais tranquilidade que qualquer mansão. Agora vou tocar em algo que incomoda a maioria: a educação universitária. Especificamente, faculdades particulares caras, pais que ganham 10 mil reais por mês, mandando seus filhos para faculdades que custam 8 mil mensais. Isso são 4 anos a 100 mil por ano. 400 mil reais. Muitas vezes financiado com empréstimos. Crédito educativo que o filho vai ficar pagando durante 20 anos. Com juros, terminam pagando o dobro do valor original por uma educação que poderiam ter obtido em uma universidade pública ou uma menos badalada por uma fração do custo. A pergunta é brutal. Essa faculdade de grife realmente vai gerar esse excedente em renda durante a vida profissional do filho? Talvez se ele cursar medicina ou engenharia em um centro de excelência. Mas se for uma carreira comum, a resposta é não. Vai ganhar o mesmo que teria ganhado indo a uma universidade mais barata. Mas vai começar sua vida profissional com uma dívida gigante. Isso significa que vai passar os primeiros 10 anos de sua vida profissional trabalhando para pagar uma decisão emocional de seus pais. E aqui está a parte que ninguém quer ouvir. Se esses pais tivessem pego esses 400 mil reais e os tivessem investido quando o filho tinha 18 anos, aos 65 anos, esse dinheiro valeria dezenas de milhões de reais. Então a decisão não é entre faculdade particular e pública. A decisão é entre prestígio emocional hoje ou uma herança multimilionária futura. Qual dessas duas coisas beneficia mais o filho? Eu sei a minha resposta. Mas a maioria escolhe o prestígio, porque os faz sentir que são bons pais, que deram o melhor ao filho. Mas o melhor não é a faculdade com o nome mais reconhecido. O melhor é começar a vida sem dívidas e com capital inicial trabalhando a seu favor. Vou te fazer uma pergunta incômoda. Quanto do que você gasta é realmente para você e quanto é para a percepção dos outros? Essa casa grande, esse carro importado, essa roupa de marca, essas férias em lugares exóticos que fotografa para redes sociais. Quanto disso realmente melhora a sua vida versus quanto é simplesmente sinalização social? Status. Mostrar aos outros que você está indo bem. Competir com vizinhos e colegas de trabalho em uma corrida que ninguém pode ganhar, porque sempre há alguém com mais, e enquanto isso você está queimando capital.
Está sacrificando seu futuro para manter uma imagem presente. Isso não é riqueza. Isso é insegurança financiada com dívida. Em 2008, quando o mercado colapsou, vi pessoas muito inteligentes perderem tudo. Não porque investiram mal, mas porque tinham alavancado suas vidas até o limite. Parcelas altas de financiamento, leasing de carros, linhas de crédito. Tudo funcionava bem enquanto tinham um emprego e o mercado subia. Mas quando perderam o emprego e o mercado caiu, tudo desmoronou. Tiveram que vender a casa com prejuízo, tiveram que devolver os carros, tiveram que declarar falência. E tudo porque tinham otimizado sua vida para o cenário perfeito onde nada dá errado. Mas as coisas sempre dão errado, eventualmente. As recessões acontecem, os mercados caem, os empregos são perdidos. E se sua vida financeira não pode absorver esses choques, você está construindo um castelo de areia, esperando que nunca haja maré alta. Eu e o Warren vivemos ao contrário. Otimizamos para o pior cenário razoável. Mantemos gastos tão baixos que poderíamos sobreviver anos sem renda. Mantemos dinheiro suficiente para aproveitar oportunidades quando aparecem. Mantemos dívida em zero. E graças a isso, quando todo mundo está em modo pânico vendendo ativos a preços ridículos, nós estamos em modo de compra, adquirindo esses mesmos ativos. As crises são transferências de riqueza, dos impacientes para os pacientes, dos alavancados para os que têm dinheiro na mão, dos que precisam vender para os que podem comprar. Mas você só pode estar no lado certo dessa transferência se viveu abaixo de seus meios durante os anos anteriores. Agora vou revelar algo que muda completamente como você pensa sobre aposentadoria. A maioria calcula mal quanto precisa para parar. Usam regras genéricas. Precisa de 10 vezes seu salário anual, ou 25 vezes seus gastos anuais, ou R$ 1 milhão, ou 5 milhões. Mas essas regras são inúteis porque assumem que seus gastos são fixos. E para a maioria, os gastos não são fixos. Sobem cada ano com a inflação, sobem com expectativas crescentes, sobem porque se acostumam a certo nível de vida e não conseguem baixá-lo. Então, aposentar-se torna-se um objetivo móvel que se afasta mais rápido do que você pode alcançá-lo. Mas se você mantém seus gastos constantes, o cálculo muda totalmente. Se vive com 100 mil por ano e mantém esse número constante ajustado apenas pela inflação real, precisa de 2,5 milhões de reais para se aposentar com 4% de taxa de retirada segura. Isso é alcançável. Mas se vive com 300 mil por ano, precisa de 7,5 milhões. E se cada ano que passa você sobe seus gastos porque subiu seu padrão de vida, nunca chega lá. Porque o objetivo sobe mais rápido que sua capacidade de poupança. É como perseguir o horizonte. Não importa quanto caminhe, continua a mesma distância. A única forma de alcançar independência financeira é ancorar seus gastos. Fixá-los em um nível razoável que te faça feliz e nunca subi-los, não importa quanto sua renda suba. Há um fenômeno psicológico chamado adaptação hedônica. É a razão pela qual ganhar mais não te torna mais feliz. Seu cérebro se adapta a qualquer nível de renda ou consumo em aproximadamente 3 meses. Então, se você dobra sua renda e dobra seus gastos, depois de 3 meses, se sente exatamente igual a antes. Mesmo nível de satisfação, mas agora precisa do dobro de dinheiro para manter esse nível. Você não ganhou felicidade, só aumentou sua dependência financeira. É uma armadilha. Uma armadilha na qual cai 90% da população. Sobem seu custo de vida com cada aumento e depois de 30 anos de aumentos, terminam precisando de 10 vezes mais para se sentirem iguais a quando começaram. E, enquanto isso, não construíram patrimônio, só construíram necessidades. A forma de quebrar essa armadilha é brutalmente simples. Quando sua renda subir, não suba seu gasto. Mantenha exatamente o mesmo estilo de vida. Viva na mesma casa, dirija o mesmo carro,
coma nos mesmos restaurantes, compre as mesmas roupas e pegue cada centavo adicional que ganhar e envie diretamente para investimentos, antes que seu cérebro tenha tempo de se adaptar e começar a considerá-lo disponível para gastar. Automatize esse processo. Quando aumentarem seu salário em R$ 2.000 mensais, configure uma transferência automática de R$ 2.000 mensais para sua conta de investimento no mesmo dia em que recebe o pagamento. Nunca veja esse dinheiro na sua conta corrente, porque se o vir, seu cérebro vai categorizá-lo como gastável. E você vai encontrar formas de gastá-lo. Sempre há algo para comprar, sempre há algo para melhorar. O consumo se expande para preencher a renda disponível. É uma lei econômica aplicada às finanças pessoais. A única forma de evitá-la é tornar invisível o dinheiro que você quer economizar. Em 1965, quando a Berkshire começou, o Warren estabeleceu uma regra: 0 dividendos. Todo o capital que a empresa gerasse seria reinvestido, nada seria distribuído aos acionistas. Essa decisão foi criticada durante 60 anos. Os acionistas querem dividendos, querem ver dinheiro chegando às suas contas. Mas o Warren entendia algo fundamental. Se você distribui capital, as pessoas gastam. Se você o retém e reinveste em oportunidades com altas taxas de retorno, ele se multiplica. A Berkshire gerou retornos médios de 20% ao ano durante 6 décadas, reinvestindo tudo. Se tivéssemos pago dividendos, esses dividendos teriam sido gastos ou reinvestidos a taxas menores por acionistas individuais. O resultado teria sido uma fração do que alcançamos. Então, 0 dividendos não foi mesquinharia, foi matemática. Foi otimizar para multiplicação de capital em vez de distribuição de capital. Aplique esse mesmo princípio à sua vida pessoal. Cada real que você distribui para o consumo é um real que deixa de se multiplicar. Cada real que retém e reinveste em ativos produtivos se multiplica. A diferença entre distribuir e reter durante 40 anos é a diferença entre se aposentar pobre e se aposentar rico. Não é complicado. É simplesmente disciplina. Disciplina para dizer não ao consumo imediato. Disciplina para manter gastos constantes enquanto a renda cresce. Disciplina para reinvestir em vez de gastar. E a maioria não tem essa disciplina. Querem gratificação agora, querem aproveitar agora, querem viver agora e estão dispostos a sacrificar 30 anos de futuro por 3 anos de consumo presente elevado. Vou te contar um experimento mental que faço com jovens executivos. Pergunto o que prefeririam. Opção A. Ganhar R$ 500 mil por ano durante 40 anos, gastando 450 mil e economizando 50 mil. Opção B. Ganhar 300 mil por ano durante 40 anos, gastando 200 mil e economizando 100 mil. A maioria escolhe a opção A imediatamente. Mais renda, melhor estilo de vida, óbvio. Mas quando você faz os números, a opção B destrói a opção A em patrimônio final. A opção A economiza 50 mil por ano durante 40 anos a 8%. Total final, 13 milhões de reais. A opção B economiza 100 mil por ano durante 40 anos a 8%. Total final, 26 milhões de reais. O dobro de patrimônio final. E não apenas isso. Com a opção B, você chega à independência financeira 15 anos antes, porque sua taxa de poupança é mais alta. Então não apenas termina com mais. Termina livre muito antes, mas a maioria continua escolhendo a opção A porque confundem renda alta com riqueza. E não são a mesma coisa. A riqueza não é o que você ganha, é o que você guarda multiplicado por tempo e taxa de retorno. Essa é a equação. 4 variáveis. Quanto guarda? Quanto tempo deixa crescer? A que taxa cresce? E quanto disso protege de impostos e inflação? Maximizar a renda só afeta uma variável. E não é nem a mais importante. A variável mais importante é a taxa de poupança. Porque taxa de poupança alta
significa que você chega à independência financeira rápido. Taxa de poupança baixa significa que você trabalha até morrer, não importa quanto ganhe. Há uma calculadora simples para isso. Divida 1 pela sua taxa de poupança e isso te diz quantos anos precisa trabalhar para se aposentar. Se economiza 50%, precisa trabalhar 16 anos. Se economiza 20%, precisa trabalhar 37 anos. Se economiza 10%, precisa trabalhar 51 anos. Isso é matemática pura, assumindo retornos razoáveis ajustados pela inflação. Não tem nada a ver com quanto você ganha, tem tudo a ver com quanto você guarda como porcentagem do que ganha. Então, duas pessoas com o mesmo salário podem ter caminhos completamente diferentes. Uma economiza 10% e trabalha 50 anos. A outra economiza 50% e se aposenta em 16. Mesmo salário. Resultados opostos. A diferença é a disciplina de gasto. Mas a disciplina não aparece sozinha. Aparece quando você entende o custo real de não tê-la. Quando calcula exatamente quanto está te custando cada decisão de gasto, em termos de anos adicionais que terá que trabalhar. Cada vez que gasta R$ 25.000 em algo desnecessário, você acabou de comprar aproximadamente 2 meses adicionais de trabalho. Porque esses 25.000 investidos teriam gerado o suficiente para cobrir 2 meses de gastos no futuro. Então a pergunta não é se pode pagar esses 25.000. A pergunta é se o que está comprando vale 2 meses da sua vida trabalhando, porque é isso que realmente está trocando. A maioria nunca faz essa conversão. Vêem preços em dinheiro, eu vejo preços em tempo de vida. Aquele carro de R$ 200.000 não custa 200 mil, custa aproximadamente 1 ano e meio de trabalho. Aquelas férias de 50 mil não custam 50 mil, custam 4 meses de trabalho. Quando você começa a ver cada compra em termos de tempo de vida que terá que vender para pagá-la, suas decisões mudam radicalmente. Porque o tempo é o único ativo que você não pode recuperar. Pode ganhar mais dinheiro, não pode ganhar mais tempo, e cada vez que gasta dinheiro desnecessariamente, está vendendo o tempo futuro da sua vida. Há algo que observei durante a crise de 2008 que ilustra este ponto brutalmente. Os primeiros a perderem seus empregos foram os que tinham os salários mais altos, executivos, gerentes sêniores, pessoas ganhando 500 mil, 700 mil, 1 milhão por ano. Por quê? Porque as empresas precisavam cortar custos rápido, e um executivo que ganha 1 milhão equivale a 10 funcionários que ganham 100 mil. Então, cortavam em cima. E esses executivos, com suas casas de 5 milhões, seus carros de 500 mil, suas escolas particulares caríssimas, entraram em pânico imediato, porque não tinham colchão. Tinham escalado seu custo de vida para igualar sua renda. Quando a renda desapareceu, o custo de vida permaneceu, e eles desmoronaram. Compare isso com funcionários de nível médio que ganhavam 200 mil por ano, mas viviam com 100 mil. Muitos deles também perderam empregos, mas tinham economias, tinham margem. Podiam sobreviver 1 ano sem renda buscando o próximo trabalho correto, em vez de aceitar o primeiro trabalho desesperado que aparecesse. E quando o mercado bateu no fundo em março de 2009, muitos desses funcionários de classe média tinham dinheiro para investir. Compraram ações a preços que não voltarão a ver em suas vidas. Esses investimentos se multiplicaram por 4 ou 5 nos 10 anos seguintes. Enquanto isso, os executivos que perderam seus empregos levaram anos para se recuperar, porque tiveram que vender ativos com prejuízo para cobrir gastos que não conseguiam reduzir. Essa é a cruel ironia da renda alta com gasto alto. Te torna mais vulnerável, não menos, porque quanto mais alto é seu custo de vida, mais você depende de manter essa renda específica. Se ganha 10 mil e vive com 6 mil, pode aceitar um trabalho de 8 mil se perder o de 10 mil. Não é o ideal, mas funciona. Mas se ganha 50 mil e vive com 45 mil, não pode aceitar um trabalho de 20 mil. Sua vida colapsa, então termina desesperado. Aceita trabalhos que não quer.
Fica em empresas que te tornam miserável, porque está preso pelos seus próprios gastos. O Warren me disse uma vez que a verdadeira medida da riqueza não é quanto você tem, mas quanto tempo poderia sobreviver se parasse de trabalhar hoje. Se a resposta é 1 mês, você não é rico, não importa quanto ganhe. Se a resposta é para sempre, você é rico, não importa quão modesta seja a sua renda. E a diferença entre 1 mês e para sempre não está na renda. Está na lacuna entre renda e gasto multiplicada por anos de acumulação composta. Deixe-me mostrar algo sobre impostos que quase ninguém entende corretamente. A maioria tenta maximizar a renda bruta, mas renda bruta é irrelevante. O único que importa é a renda após os impostos, menos os gastos. Isso é o que você pode economizar. Isso é o que pode se transformar em capital. E aqui está o problema brutal. Os impostos são progressivos. Quanto mais você ganha, maior porcentagem paga. Então, se dobra sua renda de 200 mil para 400 mil, não dobra sua renda líquida. Talvez aumente 60%. E se para ganhar esse extra aceitou um trabalho mais estressante, mais horas, mais viagens, talvez o custo real em qualidade de vida não valha esse extra, especialmente se for gastar esse extra em vez de economizá-lo. Há uma armadilha que vejo constantemente. Pessoas que aceitam promoções que aumentam seu salário em 20%, mas aumentam seu estresse em 50% e seu tempo de trabalho em 40%. Após os impostos, esses 20% se tornam 15%, e se trabalham 40% a mais de horas, sua renda por hora realmente caiu. Estão trabalhando mais para ganhar menos por unidade de tempo, e sacrificaram qualidade de vida por um número maior, no contrato que não se traduz em patrimônio maior, porque gastam o incremento. Isso não é progresso. Isso é ir para trás com a ilusão de ir para frente. Em 1975, rejeitei uma oferta para me juntar a uma firma de advogados de elite que me pagaria o triplo do que eu ganhava. O triplo. E disse não. As pessoas pensaram que eu estava louco, mas fiz o cálculo completo. O triplo de salário após os impostos em uma metrópole cara era aproximadamente o dobro em poder real. O custo de vida lá era o dobro de onde eu morava. Então a renda real disponível era exatamente igual. Mas o trabalho exigia 70 horas semanais em vez de 40. E não me deixaria tempo para ler, para pensar, para buscar investimentos, para viver. Eu estaria vendendo meu tempo por dinheiro que gastaria em um custo de vida mais alto. Resultado líquido: zero ganho financeiro, enorme perda em qualidade de vida. Então disse não. E graças a esse não, tive tempo para fazer investimentos que multiplicaram meu patrimônio por 1000. Se tivesse aceitado, teria ganhado mais salário, mas teria terminado com menos patrimônio, porque teria trocado o ativo mais valioso que tinha, tempo para pensar, por um salário maior que não teria podido capitalizar. A maioria otimiza a variável errada, otimiza para o salário máximo em vez de para a taxa de poupança máxima. E salário máximo geralmente requer sacrifícios que reduzem sua capacidade de construir patrimônio. Mais horas, mais estresse, menos tempo para administrar investimentos, menos flexibilidade para aproveitar oportunidades, viver em cidades caras, manter aparências profissionais caras. Tudo isso come o benefício do salário mais alto. Então, termina ganhando mais, mas construindo menos. Agora vou tocar em algo que vai incomodar muitos. A ideia de equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. É lixo. Não existe equilíbrio, existe escolha. Você escolhe onde coloca seu tempo e energia. E essa escolha tem consequências. Se escolhe trabalhar 60 horas semanais durante 30 anos, vai ter mais dinheiro do que alguém que trabalhou 40 horas. Mas só se não gastar esse dinheiro extra. Se o gasta, trabalhou 20 horas extras por semana durante 30 anos para nada. Vendeu 1.600 horas adicionais por ano, 48 mil horas em 30 anos, aproximadamente 5 anos e meio de tempo acordado.
e não tem nada para mostrar por isso, porque converteu essas horas em consumo em vez de em capital. Por outro lado, se trabalha 40 horas, vive com 50% da sua renda e usa o tempo extra para se educar sobre investimentos, para buscar oportunidades, para pensar em vez de apenas executar, talvez termine com mais patrimônio do que quem trabalhou 60 horas, porque construiu conhecimento que te permite tomar decisões melhores com o capital que acumula, e porque não destruiu sua saúde nem seus relacionamentos no processo. Então, o equilíbrio correto não é entre trabalho e vida, é entre atividades que constroem capital e conhecimento versus atividades que simplesmente te permitem ganhar mais para gastar mais. Vou te fazer uma pergunta que provavelmente nunca te fizeram. Quantas horas da sua vida você investiu em aprender sobre dinheiro? Não falo de trabalhar por dinheiro, falo de estudar como funciona o dinheiro, como crescem os investimentos, como funcionam os impostos, como se constrói patrimônio. Para a maioria, a resposta é próxima de zero. Passaram 16 anos na educação formal, 4 anos de faculdade, talvez pós-graduação, milhares de horas aprendendo coisas que usarão em trabalhos específicos, mas 0 horas aprendendo a habilidade que determina se vão ser ricos ou pobres, a habilidade de administrar capital. Então gastam 40 anos da vida ganhando dinheiro sem saber o que fazer com ele. E depois se surpreendem quando chegam aos 65 com nada. Eu passo aproximadamente 20 horas semanais lendo. Não romances, não entretenimento. Leio relatórios anuais, leio sobre empresas, leio sobre economia, leio sobre história financeira, leio para entender como funciona o mundo comercial. Fiz isso durante 70 anos. Isso são 70.000 horas de educação financeira autodirigida. E essas 70.000 horas geraram retornos que nenhum trabalho assalariado poderia gerar, porque me deram a capacidade de reconhecer oportunidades que outros não veem, de evitar erros que outros cometem, de ter paciência quando outros entram em pânico, de agir quando outros paralisam. Essa educação valeu mais que qualquer título universitário que eu pudesse ter obtido. Mas a maioria prefere passar essas horas vendo televisão, ou em redes sociais, ou em entretenimento passivo, e não há nada moralmente errado com isso, mas tem consequências. Se passa 20 horas semanais durante 40 anos vendo televisão, são 40.000 horas. Poderia ter usado essas 40.000 horas para se tornar especialista em investimentos, para construir negócios paralelos, para desenvolver habilidades que geram renda passiva, mas escolheu entretenimento. E essa escolha significa que vai trabalhar até os 70 porque não construiu as habilidades, nem o conhecimento para se aposentar antes. Não estou julgando. Estou descrevendo a matemática das consequências. Cada hora que você vive é uma escolha entre consumo e construção, entre prazer imediato e segurança futura, entre dependência e liberdade. A maioria escolhe consumo, prazer, dependência, e depois culpam o sistema, culpam a economia, culpam a sorte. Mas não foi o sistema, não foi a economia. Não foi má sorte. Foram 40.000 horas de escolhas pequenas que se acumularam em um resultado previsível. Você não tem patrimônio porque escolheu não construir patrimônio. Escolheu entretenimento sobre educação, escolheu consumo sobre poupança, escolheu aparência sobre substância, e as escolhas têm consequências. Agora vou revelar algo que muda tudo se você entender. O inimigo mais grande do seu patrimônio futuro não é a inflação, não são os impostos, não é o mercado, é você. Especificamente, seu cérebro. Seu cérebro foi desenhado pela evolução para sobreviver em savanas há 200.000 anos. Não foi desenhado para administrar finanças pessoais em economias complexas. E isso cria problemas sistemáticos. Seu cérebro valoriza gratificação imediata sobre recompensas futuras. Desconsidera o futuro de maneira hiperbólica. Prefere uma certeza pequena hoje
do que uma probabilidade grande amanhã. Todos esses vieses trabalham contra a construção de patrimônio, porque a construção de patrimônio requer exatamente o oposto: sacrificar a gratificação imediata, valorizar o futuro e aceitar incerteza no curto prazo para obter certeza no longo prazo. Há um experimento famoso com crianças. Dão um doce a elas. Dizem que se esperarem 15 minutos sem comer, ganharão 2 doces. Se comerem imediatamente, só ganham 1. A maioria das crianças come o doce imediatamente. Não conseguem esperar 15 minutos. E os estudos de acompanhamento mostram que as crianças que puderam esperar têm melhores resultados na vida. Melhor educação, melhores empregos, mais patrimônio. Não porque sejam mais inteligentes, mas porque podem adiar a gratificação. E essa habilidade, adiar a gratificação, é o melhor preditor de sucesso financeiro que existe. Melhor que inteligência, melhor que educação, melhor que conexões familiares. Mas a maioria dos adultos não consegue esperar 15 minutos. Veem algo que querem e compram, imediatamente. No cartão de crédito, se não tiverem dinheiro, porque seu cérebro diz que esperar é doloroso. E seu cérebro tem razão. Esperar é doloroso. Mas esse sofrimento pequeno hoje evita um sofrimento enorme amanhã. A dor de chegar aos 65 sem patrimônio é infinitamente maior do que a dor de não comprar um carro novo hoje. Mas o cérebro não calcula isso. O cérebro só sente a dor imediata da negação. E a maioria cede a essa dor, uma e outra vez, durante 40 anos. E o resultado acumulado é a ruína financeira. Então a pergunta não é se você pode ganhar dinheiro suficiente. A pergunta é se pode controlar seu cérebro tempo suficiente para deixar que esse dinheiro se multiplique. E para a maioria, a resposta é não. Não conseguem. O cérebro os derrota. Vem o dinheiro na conta, o cérebro diz gasta, e gastam, automaticamente, sem pensar, sem calcular as consequências, apenas reagindo a impulsos que foram úteis há 200 mil anos, quando não havia futuro garantido e consumir imediatamente era o ideal. Mas agora há futuro, um futuro de 30 ou 40 anos depois que você parar de trabalhar. E se não construir capital para esse futuro, ele vai ser brutal. Em 2005, conheci um operador de mercado em São Paulo. 32 anos. Ganhava 3 milhões de reais anuais. Me mostrou o apartamento. 10 milhões de reais. Me mostrou o carro. 1 milhão. Me mostrou o relógio. 200 mil. Perguntei quanto tinha investido. Disse 500 mil. Menos de 2 meses de seu salário anual. Perguntei o que aconteceria se perdesse o emprego. Disse que conseguiria outro. Perguntei o que aconteceria se o mercado colapsasse e não houvesse empregos. Ficou calado. 3 anos depois, o mercado colapsou. Perdeu o emprego. Não conseguia outro. Teve que vender o apartamento com 30% de perda. Teve que vender o carro. Teve que mudar para um lugar muito mais simples. Conseguiu trabalho 2 anos depois, ganhando 1/5 do que ganhava. Alguém que ganhava 3 milhões terminou em crise porque gastou tudo em vez de construir um colchão. O cérebro disse que ele merecia aquele luxo. E o cérebro o destruiu. Contraste isso com um programador que conheci naquele mesmo ano, 28 anos. Ganhava 12 mil por mês. Vivia com 5 mil. Economizava 7 mil por mês. Mais de 50% de taxa de poupança. Dividia apartamento. Dirigia um carro de 8 anos. Não tinha relógio de luxo, mas tinha 700 mil investidos. Quando o mercado colapsou em 2008, não perdeu o emprego. Mas se tivesse perdido, tinha capital para sobreviver 10 anos. E quando o mercado bateu no fundo, comprou agressivamente. Hoje esse programador tem muitos milhões. Aposentou-se aos 42. O operador de mercado continua trabalhando aos 50, tentando recuperar o que perdeu. Mesmo período. Oportunidades similares. Cérebros opostos.
Um controlou os impulsos, o outro foi controlado por eles, e essa diferença determinou tudo. A habilidade mais valiosa que você pode desenvolver não é fazer mais dinheiro, é controlar sua relação com o dinheiro. Especificamente, controlar o impulso de gastar, porque esse impulso é mais forte que qualquer quantidade de educação financeira. Você pode saber tudo sobre juros compostos, pode entender perfeitamente a matemática da construção de patrimônio, e ainda assim gastar tudo se não controlar o impulso. O conhecimento sem autocontrole é inútil, mas o autocontrole sem o conhecimento perfeito é suficiente. Se você simplesmente puder evitar gastar mais do que ganha e puder investir a diferença em algo razoável, vai terminar rico. Não precisa de estratégias sofisticadas. Não precisa de investimentos exóticos. Só precisa da disciplina de não gastar tudo o que ganha. Isso é tudo. E a maioria não consegue fazer isso.